Pastor conhecido no YouTube diz que liberdade religiosa pode ser relativizada pelo bem comum da nação. Feijões mágicos são vendidos por até R$1.000 e prometem curar Covid-19. Pastor Batista reformado lança seu primeiro livro e youtuber insignificante pega carona na publicação. Coach em autoridade bíblica diz que tragédias no mundo provam que Deus não é soberano. Essas e outras notícias você vê agora na primeira edição do Notícias Teológicas. Boa noite, meu nome é Rafael Pablo e você está no Notícias Teológicas. O pastor, escritor, youtuber e rapper nas horas vagas. Se ninguém fala, então eu digo pra essa trupe de impostor. Fiz cosplay de mendigo, mas vocês de pregador. Você paga de sábio com os lábios blasfemos. Quem nasceu pra Caio Fábio nunca vai ser Nicodemos. Será tudo da mesma laia que o Dave Leonardo não se torne um Malafaia com gelzinho de puro nardo. Ou tô iludido, enganado, porque nem o Malafaia diz que Deus tem ponto fraco. Iago Martins participou de uma live do canal MBL, Movimento Brasil Livre, e sua participação, como era de se esperar, causou muita polêmica. A principal treta ficou por conta dessa declaração. Para que a nossa vida seja melhor. Agora, o meu wishful thinking, o meu interesse interno e o meu juízo acerca do que está acontecendo são duas coisas diferentes. Eu desejo realmente um candidato, não só um presidente, mas todo um cenário no Congresso e no Senado, que me dê liberdade religiosa. Mas eu não quero que um presidente a favor da liberdade religiosa, os deméritos dele como presidente, não compensem toda essa liberdade. Eu vou dizer uma coisa muito complicada, eu vou ser muito criticado por alguns colegas cristãos por dizer isso. Mas eu preferia um presidente que fosse menos seguro para nós como comunidade religiosa, mas que fosse melhor para a sociedade de forma geral, do que as coisas como estão agora. Né? Eu preferia ter minha liberdade religiosa sacrificada em algum nível para ver o bem social, menos gente morrendo, menos miséria à nossa volta, do que ter um presidente que fala bem da igreja, Deus acima de tudo, mas que é Bolsonaro acima de todos, que é minha família acima de todos, que é o meu projeto de poder acima de todos. Brasil acima de todos é ele, é o projeto dele, é a vida dele, é o interesse dele. Alguns pastores, influencers cristãos e blogueiros gospels fizeram exatamente o que o pastor previa. Várias críticas com a fundamentação de que o pastor Iago estava diminuindo a importância da liberdade religiosa porque nunca teve uma experiência em países como China e países do Oriente Médio. É sério que foi isso que eles entenderam da afirmação do Iago Martins? Olha, você pode até não concordar com a posição do pastor, mas dizer que ele desvalorizou a liberdade religiosa simplesmente porque não foi vítima dela ou nunca sofreu uma perseguição é uma interpretação muito criativa daquilo que o pastor disse. Iago Martins rebateu as críticas em vídeo publicado no seu canal. A questão que eu disse é, eu preferia como cristão, como pastor, certo? Como pastor, eu preferia viver em um governo em que a minha liberdade religiosa não fosse tão plena como é agora, e eu adoro que a liberdade religiosa seja plena agora, em prol de se o governo fosse melhor para a sociedade como um todo, do que ter um governo que de boca é a favor da liberdade religiosa, mas que na prática vai contra todos os valores que a gente acredita no cristianismo, quando nos coloca em risco o tempo inteiro com esse discurso anticientífico. Se você quiser ver os vídeos completos, os links vão estar na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Economia. Em tempos de pandemia, as igrejas estão perdendo muito a arrecadação financeira. Tem muito pastor fazendo malabarismo para fazer as contas fecharem no final do mês. Ensinar o verdadeiro evangelho e o privilégio que é ajudar a sua igreja local a se manter dá muito trabalho. Então, alguns pastores preferem adotar soluções nada ortodoxas para o problema. A solução mais criativa até agora partiu do pastor Valdomiro Santiago, que transformou a história infantil dos feijões mágicos em uma forma de arrecadação. O conceito é simples, como você pode ver nesse vídeo. E eu estou até arrepiado porque Deus nos deu esse propósito da semente, vai ser feito em todo o Brasil, em todo o mundo. E o telespectador pode ver imagem, o internauta vê imagens aí das sementes. Nós vamos mandar uma semente pelos correios, ou os pastores e bispos vão entregar pessoalmente a todos que semeiam na vida. Você que me escuta aí agora, você viu na última reunião de bispos e pastores, apresentando com exame, com laudo médico, gente curada de coronavírus,
estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo, né? Um estado muito avançado. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. Por R$ 1.000, você pode adquirir a semente de feijão denominada Cetu, uma bênção. E ela irá te proteger ou mesmo curar do Covid-19. Nesse mesmo vídeo, o pastor Rei do Gado diz que essa marca, Cetu, uma bênção, é uma maravilha. E cita outros produtos dessa mesma marca, como por exemplo, a toalhinha Cetu, uma bênção. E aí vai uma pergunta, eu não entendo muito bem desses produtos gospels, mas a toalhinha já não deveria curar ou proteger do Covid-19? Ou para cada produto existe uma doença específica? Ah, e para você que não possui condições de comprar a semente de R$ 1.000... mais sorte na próxima vez, amigão! Existem as versões especiais por 500, Standard por 300 e a econômica por R$ 70. E fica aqui uma dúvida, será que essas versões mais baratas têm a mesma cobertura da semente de R$ 1.000? Na internet, já viralizou uma versão cômica em que um concorrente do pastor Valdomiro oferece semente ungida de abacate pelo mesmo preço. Os vídeos estão na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Cultura. O pastor da Segunda Igreja Batista de Goiânia, Leandro Peixoto, está lançando o seu primeiro livro com o instigante título A Mão de Deus ou o Dedo do Diabo? A mensagem do profeta Joel e a providência de Deus na história. Com exclusividade, a equipe investigativa desse jornal teve acesso antecipado ao livro e pode dizer que vem aí mais um livro para entrar na lista do pastor Jonas Madureira. Então esse é mais um daqueles livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. A obra, como o título sugere, faz uma exposição primorosa do livro do profeta Joel, linkando com a situação que estamos vivendo nos dias de hoje. Trata-se de uma obra que procura esclarecer se os períodos de calamidade vividos ao longo da história humana são provocados por um diabo independente ou realmente temos um Deus soberano sobre todas as coisas. Em tempos onde alguns pastores pregam teísmo aberto, a obra se mostra absolutamente necessária. Entretanto, a credibilidade desse jornal nos leva a fazer apenas uma objeção a esta obra. Um dos apêndices do livro foi escrito por um youtuber insignificante sem qualquer capacidade para a escrita. Trata-se de um texto onde ele tenta expor 3 usos equivocados do Salmo 91. Rafael Pablo, do canal Livros e Teologia, tem muito a aprender sobre a escrita. Porém, todas as outras páginas do livro merecem e devem ser lidas. Tira, Hans. Vai ficar melhor pro livro. O livro está previsto para sair em uma das edições da Box 95, então aproveite para fazer a sua assinatura, link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Heresia. O pastor e coach bíblico Vitor Azevedo aprontou mais uma. Depois de dizer que somos iguais a Deus, que não há mais sentido em jejuar e que a Bíblia não é a palavra de Deus, o pastor atacou. Você acredita que Deus está no controle de qualquer situação? Não acredito. Até porque se Deus estivesse no controle, não teríamos história de criança com fome, não teríamos a história de mulheres estrupadas, não teríamos a história de miséria, não teríamos a história do coronavírus, não teríamos a história de governo oprimindo os seres humanos, não teríamos a história, enfim, de calamidades. Então Deus não está no controle de tudo. Chama a atenção o fato que esse mesmo tipo de afirmação é defendida pelos neo-ateístas, incluindo os 4 cavaleiros do ateísmo, Dawkins, Harris, Hitchens e Dennett. Inclusive, eu estou começando a achar que as evidências estão apontando para que Vitor Azevedo seja um dos 4 cavaleiros do neo-ateísmo, tendo em vista que o Christopher Hitchens morreu em 2011. Ou talvez ele queira criar uma nova espécie de ateísmo, uma espécie de ateu cristão dos últimos dias. Nossa maior surpresa nem é com o Vitor Azevedo, mas com as pessoas que ainda ficam impressionadas com o que ele diz. Se amanhã ele falar que o diabo não existe, que já estamos vivendo o paraíso na terra, eu mesmo não vou ficar surpreso. E para aqueles que gostam do pastor e vão colocar aí nos comentários desse vídeo
que eu não deveria estar falando dele, sim orando por ele, eu espero que você siga o seu próprio conselho, não fale mal desse apresentador e ore por ele. Política. Para finalizar, iremos ver uma verdadeira aula de como fazer um vídeo cristão solicitando determinados direitos às autoridades políticas. Enquanto temos uma grande quantidade de cristãos difamando e xingando prefeitos, governadores e presidentes nas redes sociais, o reverendo Augusto Nicodemos reagiu dessa maneira ao lockdown determinado pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Quando primeiro se proibiu as reuniões presenciais, nós acatamos porque entendemos a necessidade do isolamento social. Foi-nos dada a opção de fazer cultos online e agora essa opção também nos é tirada, porque nós não podemos mais nos deslocar até os nossos templos de onde fazemos a transmissão e onde não há agrupamento. Por isso que nós pedimos ao Senhor que faça uma revisão desse decreto e introduza uma cláusula de exceção para que religiosos de todas as religiões possam acessar os seus templos e dali pastorear o seu rebanho online como alternativa que nós temos. No vídeo, você ainda pode ver o reverendo dizendo ao governador que não está interessado nas ofertas dos fiéis e que está orando pela vida do governador. O vídeo completo está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Muito bem, essa foi a primeira edição do Notícias Teológicas. O meu plano é colocar todo domingo um vídeo com os principais acontecimentos do mundo cristão daquela semana. Inclusive, se durante a semana você ficar sabendo de alguma notícia que acha relevante, por favor me mande lá no direct do Instagram, @Livros e Teologia. Ajude-nos a fazer o Notícias Teológicas. Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Boa noite.